de Neemias, capítulo 2. Eu farei a leitura do versículo 1 até o versículo 10. Os irmãos acompanharão em suas Bíblias a leitura da palavra do Senhor. Assim nos diz, Neemias, capítulo 2, do versículo 1 até o 10. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que estás triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então, o rei, estando a rainha assentado junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também a carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Vamos ler o finalzinho. Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então, fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Curve a sua fronte e vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te agradecemos, porque estamos reunidos aqui em teu santo nome, podendo com alegria adorar, cultuar e bendizer ao Senhor por todas as bênçãos que prodigamente tu tens derramado sobre as nossas vidas. Bendizer-te sobretudo pelo que tu és, Deus, Senhor, da nossa vida e da nossa existência. E a tua palavra já tem falado aos nossos corações ao longo deste culto. Suplicamos que o teu Espírito Santo aplique aos nossos corações essas verdades que iremos extrair dela nessa noite. É no nome de Jesus que nós suplicamos. Amém. Meus irmãos, é uma história fictícia, mas altamente pertinente para a introdução desse sermão. Na antiguidade havia um rei que não acreditava na bondade de Deus. Isso daí não era nem uma novidade. Tinha, porém, um servo que acreditava muito na bondade de Deus. Certo dia, esse rei foi à mata caçar juntamente com esse servo, e o servo tinha sempre aquele moto, aquela mania de dizer que Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Sempre falava disso, da misericórdia de Deus. E neste dia, na mata, aconteceu um episódio que marcou profundamente a vida desse rei. Ele foi atacado por uma fera do campo, e na sua luta contra aquela fera do campo, acabou perdendo um de seus dedos, um dos dedos da mão. E ali, ferido, aborrecido, chateado, ele disse, e agora o que tu me dizes? E a todo momento tu falas que Deus é bom, eu quero saber agora. E o servo disse, Senhor, Deus sabe de todas as coisas, e Deus continua sendo bom. O rei irado mandou prender aquele servo numa masmorra. E ali aquele servo ficou por algum tempo. Numa outra ocasião, o rei gostava muito de sair para caçar, saiu com seus conservos,
e foi caçar novamente. Só que desta feita, esse rei e a sua comitiva foram capturados por uns selvagens no meio da mata. E aqueles selvagens entenderam que aqueles homens deveriam ser oferecidos em sacrifício às suas divindades. E um a um da comitiva do rei foi sendo morto e oferecido às divindades. Quando chegou a vez do rei, o chefe tribal, ou sacerdote tribal, olhou para o rei e percebeu uma imperfeição. Faltava um dedo. Ele disse, não, esse daqui não serve, porque é imperfeito. Temos que liberá-lo, isso aqui vai, na verdade, suscitar a ira dos nossos deuses. E o rei foi liberado, e chegou felicíssimo ali no palácio, foi até a masmorra e disse, realmente, Deus é muito bom, como que pode? Eu perdi o dedo, mas eu não perdi a vida. E o servo disse ao seu rei, certamente Deus é bom, sempre Deus é bom. E aquele rei aprendeu uma lição, que mesmo nas situações adversas, difíceis, Deus continua sendo bom. E o texto que lemos nos fala algo muito associado a isso. Versículo 8, no finalzinho, o Neemias diz que o rei concedeu todos os seus pedidos por uma única razão, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Tão somente porque a boa mão do meu Deus era comigo. E nessa noite eu quero, à luz desse tema, quando a boa mão de Deus é conosco. Esse é o tema que nós vamos tratar hoje e numa próxima ocasião. Eu tento dividir o sermão em 3 pontos, mas às vezes não dá. Às vezes dá 5, às vezes dá 6. E não é possível trabalhar os 6 pontos a contento num culto. Então nós temos de fazer uma divisão. E hoje nós vamos tratar de 2 reflexos da poderosa mão de Deus conduzindo a vida do seu povo. O primeiro reflexo da poderosa mão de Deus nos conduzindo é que nós manifestaremos as atitudes necessárias e equilibradas em face das circunstâncias da nossa vida. Versículo 1 até o versículo 3 deixa isso muito claro. Neemias havia se organizado durante 4 meses para esse momento, para essa conversa com o rei. E durante esse tempo, Deus estava preparando o próprio Neemias, as circunstâncias, o coração do rei, tudo para que o propósito soberano de Deus fosse cumprido na vida de Neemias e na vida do povo que estava numa miséria muito grande. Foi um período, como nós vimos no capítulo 1, de lamento, profunda reflexão e planejamento em oração diante do Senhor. E nós sabemos que é preciso agir com sabedoria e no tempo de Deus. As nossas ações têm de ser pautadas pela condução de Deus. O texto vai nos informar aqui no versículo 1 que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, ou seja, o mês de Nissan entre março e abril. Era exatamente nesse mês, ou nesses meses do nosso calendário, que Neemias teve essa marcante conversa com o rei. E a vida de piedade, meus irmãos, vai proporcionar ao coração a paz que excede a todo entendimento. Os irmãos vão ver que não foi uma conversa longa. O texto fala de uma conversa curta, apenas trocaram algumas palavras, mas um turbilhão de sentimentos, de reações, principalmente por parte de Neemias, emerge do texto. E essa vida de piedade nos impede de precipitações tolas e de tentar realizar com as próprias mãos aquilo que somente Deus pode fazer. Ora, Neemias era um homem alegre e de bem com a vida. O texto vai dizer que nunca antes, versículo 1, nunca antes Neemias havia se apresentado triste diante do rei. Neemias era aquela pessoa, certamente conhecemos pessoas assim, que mesmo no meio da tragédia, conseguem estar com a cabeça erguida. Mesmo no meio da tragédia, tem uma palavra de ânimo. Mesmo no meio da tragédia, consegue manter a compostura. O semblante não fica descaído com muita facilidade. Neemias era uma pessoa assim.
E nesse encontro com o rei, excepcionalmente Neemias estava entristecido. E não foi um teatro, não foi um cinema, nada dessa natureza. O coração de Neemias estava triste. E aquilo dali foi produto de 4 meses de orações. As atitudes certas e equilibradas no momento certo. Neemias não conseguiu ocultar do rei, dos que ali estavam presentes, a sua consternação. Ele demonstrou uma tristeza incomum diante do seu rei, mesmo no momento festivo no palácio. O versículo 6 vai nos informar que a rainha estava ao lado do rei. Naquela época, quando a rainha estava ao lado do rei, ali no saguão real, é porque era um momento de festa. As mulheres não participavam das deliberações nacionais, era um momento festivo, era um momento de alegria. E era um momento muito festivo, mas Neemias não conseguiu se alegrar, porque ele sentia o fardo do seu povo sobre os seus próprios ombros. E em sua conversa com o rei, o próprio soberano percebeu o semblante descaído de seu copeiro real. Neemias foi um servo de Deus que teve a habilidade de se comportar da maneira adequada, fazer as perguntas corretas. Veja aí no versículo 3. Ele diz assim, quando o rei pergunta sobre a tristeza que estava no seu rosto, ele diz assim: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Vejam que ele responde fazendo uma outra pergunta, para que o rei possa refletir, pensar sobre essa situação de tristeza de Neemias. Ele não tentou justificar a sua tristeza, pois o rei poderia suspeitar de traição. Se Neemias demorasse muito na sua resposta, se Neemias começasse a defender Jerusalém, ele poderia sair dali diretamente para a execução. Embora fosse amigo do rei, ele poderia morrer. E vejam, irmãos, que algo nos chama a atenção aqui nesse texto. Nesse primeiro momento, Neemias não fala a palavra Jerusalém. Ele não fala a palavra Jerusalém. Ele diz: como que o meu coração não estaria triste se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está destruída? Os persas valorizavam muito a memória daqueles que já morreram. Eles valorizavam demais isso. E Neemias sabia disso. Ele agiu com prudência, com toda a sabedoria, com toda a perspicácia para poder abordar o rei e ter ali o favor do rei. Percebam que mesmo sendo um amigo e tendo forte influência sobre aquele monarca, Neemias confiou em Deus e agiu com prudência. Nós vimos em sermões anteriores que o copeiro era amigo do rei, exercia forte influência sobre o rei. O copeiro conhecia a intimidade do rei, as fraquezas do rei, os pontos fracos do rei. E às vezes numa posição de liderança, as pessoas têm uma visão do líder. Mas aqueles que estão mais próximos do líder sabem as angústias, os sofrimentos e os pontos fracos do líder. E Neemias conhecia o coração do rei. Mas a despeito disso, a sua confiança estava totalmente no Senhor. É o que ele deixa evidente aqui no versículo 8. A boa mão do Senhor estava comigo. Meus irmãos, assim devem ser os crentes de todos os tempos. É bem verdade que nós possuímos habilidades, talentos, dons, capacidades, genialidades e assim por diante. Mas todas essas virtudes devem se sujeitar à graça e ao poder de Deus. É Deus quem nos faz sobressair e ter êxito e ter sucesso na nossa jornada. Nós não podemos estar fiados na força do nosso braço ou na inteligência das nossas mentes. De forma alguma. De forma alguma. O apóstolo Paulo, um homem de uma capacidade extraordinária, ele disse que a nossa suficiência vem de Deus. É em Deus que está a nossa suficiência.
Precisamos estar em oração, suplicando a Deus as atitudes corretas, adequadas em situações complexas e surpreendentes que estejamos enfrentando ou que ainda venhamos enfrentar, a fim de que as nossas ações sejam produto de atitudes não meramente humanas, mas Deus agindo por meio das nossas vidas, ou seja, sermos instrumentos vivos nas mãos de Deus. Foi dessa maneira que Neemias se colocou diante de Deus. Mas um segundo reflexo da mão do Senhor conduzindo as nossas vidas é que nós iremos manifestar uma coragem sobre-humana. Uma coragem que não é nossa. Uma coragem que vem de Deus. Versículo 4 até o versículo 5 diz assim: Disse-me o rei, que me pedes agora? Que pergunta difícil. Um momento extremamente difícil. Ele conseguiu abrir o caminho, sensibilizar o rei. Ora, como eu não estaria triste se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está completamente destruída? Daí o rei abre a porta e diz: E o que me pedes agora? Vejam que ele não pede imediatamente. O texto nos informa que ele fez uma oração flash. Já viram isso? Uma oração velocidade da luz. Uma oração rápida. Para que ele tivesse as palavras de Deus na boca. Aí ele tremeu nas bases. Exatamente isso. Porque se ele tivesse uma palavra inadequada, uma atitude inadequada, e ele já havia visto isso muitas vezes naquela sala. Homens que se apresentaram diante do rei com alguma demanda e saíram dali para a forca ou para a execução. Os irmãos lembram do informante da morte de Saul, que chegou diante de Davi, achando que ia ganhar muita coisa, grandes vantagens, disse: Olha, Davi, eu tenho uma notícia, Saul está morto, mataram ele. Aquele homem foi punido. Porque os reis daquela época eram imprevisíveis. Eram homens que você não sabia que tipo de atitude eles iriam tomar diante de uma situação. Às vezes imaginávamos que eles iriam ser favoráveis, mas não, eles mandavam matar toda a comitiva. Por isso que Neemias, quando recebe essa resposta do rei, que me pedes agora? Ele tem aquela oração flash, de Senhor, me socorre, me ajuda. Agora, o momento é esse. E é importante olharmos para alguns anos atrás. Havia um decreto real, registrado em Esdras, capítulo 4, versículo 21 e 22, de embargo de toda a obra na cidade de Jerusalém. O rei havia decretado que não deveria prosseguir a obra. A Jefis da época foi lá e embargou a obra, a mando do rei. A obra de reconstrução do templo, da cidade, eram praticamente impossíveis de serem retomadas. Era um projeto humanamente impossível de ser concretizado. E Neemias sabia disso. Que quando o rei baixava um decreto, aquele decreto era praticamente irrevogável. Irrevogável. Quando Deus fala no Antigo Testamento que Ele é o Senhor que não mente, que Ele é fiel, quando Deus fala que quando vai fazer uma coisa Ele não volta atrás, isso está dentro do contexto da época. Os monarcas, quando tomavam a decisão e publicavam um edito real, eles não voltavam atrás. Vamos abrir lá no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 14 e versículo 16. Isso nos faz lembrar de uma situação semelhante do ponto de vista do embargo. Porque a obra foi embargada a mando do próprio Artaxerxes. E vejam que Daniel, capítulo 6, versículo 14 a 16, nos diz o seguinte: Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo a livrar Daniel. E até o pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar.
Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Perceberam a gravidade da situação? A situação não era fácil, porque quando o monarca estabelecia um decreto, uma ordem, ela não poderia ser revogada, não poderia voltar atrás. E Neemias sabia disso tudo. Neemias tinha plena consciência disso. Por isso, que aqui no versículo 4 do capítulo 2 está escrito, ele diz: então orei ao Deus dos céus. E vejam que o texto não nos informa qual foi a oração dele. O texto não entra em detalhes, não dá tempo. Porque se ele se demorasse muito para dar uma resposta para o rei, poderia ser executado também. O rei poderia pensar que ele estava maquinando alguma coisa. Mas além do interdito real, havia outro impedimento forte. Neemias era copeiro do rei. Ou seja, ele era amigo pessoal do rei e seu conselheiro. E além de tudo isso, nós percebemos que a vida do rei estava nas mãos do copeiro. Era difícil encontrar uma pessoa fiel. Era difícil encontrar uma pessoa que estivesse disposta a morrer pelo monarca. E Neemias tinha essa disposição. Naquele tempo, os monarcas morriam muito de envenenamento. E quando eles encontravam uma pessoa que era fiel, eles não queriam liberar essa pessoa. Até hoje é difícil encontrar pessoas assim. Pessoas que sejam leais. Pessoas que estejam dispostas a caminhar conosco até as últimas consequências. E quando surge uma situação que essas pessoas têm de se afastar, nós ficamos sentidos. Nós queremos que essas pessoas estejam próximas de nós. Então vejam que existia um aspecto legal e um aspecto emocional, uma amizade já construída de muitos anos. Isso não seria fácil de ser desfeito naquele momento. E quando o rei perguntou a Neemias, Neemias tinha de ser ágil na sua resposta. E mesmo diante do improvável, do impossível, diante de Deus, ele foi audacioso nas suas colocações diante do rei. E para que isso acontecesse, foi necessária uma coragem que não era meramente humana, uma coragem sobre-humana. E este destemor, meus irmãos, veio de Deus. E há certas situações que, humanamente falando, nós não temos a menor condição de enfrentar com as nossas próprias forças, com as nossas virtudes, com as nossas condições humanas. Nós precisamos de Deus, precisamos da força que vem do alto, nós precisamos do Senhor. Essa é a grande verdade. A vida desse homem de Deus não foi constituída de orações flashes. Ele teve 4 meses de orações. Essa oração flash foi precedida de 4 meses aos pés do Senhor. Abatido por conta daquela situação. Consumido por aquela situação. Amedrontado. Mas naquele momento ele foi tomado por uma coragem que não era dele. Não era dele. Os irmãos lembram do chamamento de Josué. Josué era alguém que era audacioso. Josué e Caleb eram jovens quando estavam com os 12 espias e foram à terra prometida e a viram. Eles viram que a terra era produtiva. Eles viram que a terra era farturenta. Eles viram que a terra tinha gigantes, mas que era possível de se conquistar aquela terra. Mas o que me chama muita atenção quando Josué assume o comando da nação, é que Deus sempre enfatiza que Josué tem que ser o quê? Forte e o quê? Corajoso. Porque Josué tinha ido na terra, e ele sabia que não ia ser fácil. Ele sabia que tinha os filhos de Anak, que tinham gigantes, que eram homens muito mais poderosos do que o exército que os hebreus possuíam. Ele sabia que o prêmio era bom, mas as dificuldades seriam imensas. E quando Deus
passa o cajado de liderança para Josué, Deus diz àquele homem de muita fé, ele diz, é possível conquistar. Deus diz, tão somente ser forte e muito corajoso. E aquela coragem veio de Deus. Meus irmãos, é Deus quem dá coragem ao seu povo para enfrentar os embates da nossa jornada cristã. Eu quero concluir aqui, nós poderíamos prosseguir, mas eu vou concluir aqui, justamente para deixar algumas perguntas no ar. Nós temos ainda 3 reflexos da condução da mão de Deus em nossas vidas, nós vamos ver no próximo sermão. Mas hoje eu falei, o primeiro reflexo é que nós manifestaremos atitudes necessárias e equilibradas e manifestaremos uma coragem sobre-humana em face das situações de entroncamento, de dificuldade. E que a boa mão do Senhor realmente seja conosco. E essa expressão, boa mão do Senhor, denota o caminho correto pelo qual precisamos palmilhar, custe o que custar. E quando a boa mão do Senhor nos conduz, ou conduz as nossas vidas, nos momentos de maior tumulto, de maior confusão, de indecisões que sufocam, a sabedoria do alto estará conosco para a tomada de decisões e ações biblicamente orientadas. Quando estivermos amedrontados, perplexos, surpresos, assaltados pelas circunstâncias, que nós possamos ser tomados, meus irmãos, pela absoluta convicção, Salmo 91, versículo 1 e 2. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Que Deus possa essa noite aplicar essa palavra aos nossos corações e que a coragem que existe em nós seja uma coragem gerada pelo Senhor da nossa salvação.